Oi, oi, tudo na paz? Vamos meditar na palavra juntos? Dando continuidade à nossa série de vídeos lendo o livro O Andar no Espírito, Andar no Poder, do David Robertson. Aqui embaixo vai estar linkada a playlist na ordem para que você possa escutar. E você pode colocar o seu celular em algum lugar e ir escutando esses ensinos que, colocados em prática, vão edificar a sua vida. Hoje sim nós vamos ler sobre a variedade de línguas e de fato falar sobre ali as 4 funções que há dentro da variedade de línguas. Que é o capítulo 5, hoje é o 5º dia, o capítulo 5. Os vídeos estão saindo todos os dias às 7 horas da manhã. Então vamos lá. Capítulo 5. As 4 formas básicas das variedades de línguas. Assim que me tornei um cristão, aqui lembrando é o David Robertson contando, assim que me tornei um cristão e consequentemente recebi o dom de orar em línguas, foi ensinado que só poderia orar no Espírito quando uma forte unção do Espírito Santo viesse sobre mim e me levasse a quase gritar em línguas. Mais tarde percebi que não funciona dessa maneira. A verdade é que muito pouco é ensinado sobre as variedades de línguas, porque na igreja não existe muito conhecimento a respeito das operações do Espírito. As operações do Espírito não podem ser compreendidas com a mente natural, por exemplo. É um absurdo para a mente natural pensar que falar uma língua incompreensível para ela ou para a mente de alguma outra pessoa irá não somente edificá-las nas coisas de Deus e esclarecê-las, mas também a lançará no cumprimento do seu divino chamado. Um mover diferente sobrenatural das línguas. Vamos explorar mais fundo essa 8ª operação de Deus que não é muito compreendida. A palavra variedade significa simplesmente diferenças. Então, diferenças de línguas. Entretanto, o termo várias línguas e variedade de línguas nos diz que existem diferentes moveres sobrenaturais ou manifestações das línguas. A confusão sobre o assunto das línguas dentro da igreja é causada porque os crentes geralmente tentam impor o mesmo conjunto de regras para todas as diferentes operações ou manifestações das línguas. Esta é a causa da confusão em massa entre os crentes e o mau uso do dom do Espírito. Então, em vez de ser levado a Jesus, o mundo nem mesmo quer o que temos a oferecer. Embora muitas variedades de língua ocorram como um desejo do Espírito, as 4 manifestações estão descritas na palavra. Agora vamos lá. A primeira, línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4. Esta é a linguagem sobrenatural que o Espírito Santo ora através de nós e de acordo com o nosso desejo. Podemos usar desta operação hora após hora. Isso é decorrente do batismo do Espírito Santo. Segunda, línguas para interpretação. 1 Coríntios 14, 5. Esta manifestação de línguas é normalmente apresentada numa assembleia, seguida pela interpretação da mesma pessoa ou de outra. Terceira, línguas com profundos gemidos para intercessão. Romanos 8, 26. Esta variedade de línguas capacita o crente a permanecer na brecha da sua vida, sua família, sua igreja, sua cidade, sua nação, etc. Deus pode usá-lo para interceder por alguém ou por alguma situação que é totalmente desconhecida. E a quarta, línguas com sinal para incrédulo, 1 Coríntios 14, 22. Esse é o fenômeno que aconteceu no dia de Pentecostes, Atos 2, do 4 a 11. Isso ocorre quando o Espírito Santo transcende o intelecto e todas as barreiras da linguagem, pela capacitação de um crente de pregar, ensinar ou testificar sobre Cristo em alguma língua dos homens da qual o crente não tem conhecimento. E aí, fala em outro idioma, fala em línguas, mas aí se escuta em outro idioma, enfim, a linguagem que vem mesmo do sinal para incrédulo. As regras que governam a operação das línguas para edificação pessoal são tão diferentes das regras que governam as línguas para interpretação, da mesma forma que a noite é diferente do dia. Assim dizendo, as regras que governam os profundos gemidos para a intercessão do Espírito são completamente diferentes das outras 2 manifestações de línguas.
E a variedade de línguas que se apresenta no sinal para o incrédulo tem muitas regras diferentes das outras três. Isso é muito importante. Destas 4 manifestações diferentes de línguas, 2 são designadas para serem usadas na vida de oração pessoal de um crente, línguas para edificação pessoal, línguas que se entende dentro dos profundos gemidos para a intercessão do Espírito Santo. As outras 2, para interpretação e línguas como sinal para incrédulo, são normalmente para uso de assembleia, de um todo. Assim que um crente começa a entender, se entregar a estas 4 manifestações diferentes de variedade de línguas, sua vida se transformará completamente. Línguas, agora vem um trecho para falar sobre, vai vir falando sobre cada uma das 4, certo? Deixa eu confirmar aqui. Acho que é isso mesmo. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre as línguas para edificação pessoal, que tanto nos interessa. A mais comum, e ainda talvez a mais especial manifestação de variedade de línguas, são as línguas para edificação pessoal. Esta é a linguagem de oração que cada um de nós recebe quando somos cheios do Espírito Santo. Ela é usada por Deus para transferir segredos e mistérios divinos do seu Espírito para o nosso. Na minha ilustração hipotética anterior, Jesus subiu às alturas pela 3ª vez para juntar uma porção de variedade de línguas. Então ele lançou aquela operação dentro do corpo de Cristo e cada crente recebeu o potencial de línguas para edificação pessoal. Se o crente der abertura, ele receberá aquele dom por fé e será dele. A língua para edificação pessoal é a operação fundamental mais básica de Deus, porque é designada por Deus para fazer por você o que nenhum pregador ou mestre de ensino pode fazer. Ela edifica, você construindo dentro do seu espírito as características divinas, tais como o amor, a capacidade divina dentro da palavra de Deus, a sabedoria para discernir o certo do errado e a verdade da mentira. Veja, um mestre de ensino pode nos dizer que devemos andar no amor, mas ele não pode nos dar a força para fazer isso. A força somente vem do nosso espírito humano renascido, e orar em línguas provê os meios pelos quais o Espírito Santo pode edificar essa força dentro do nosso espírito. Orar em línguas é tão sobrenatural quanto ressuscitar um morto, porque não faz parte da sua natureza. A fonte para ressuscitar um morto e para estar linguagem sobrenatural está no poder do Espírito Santo. A única diferença é a disponibilidade do dom. Note, todos os 9 dons do Espírito, as primeiras 7 operações de Deus, que estão listadas em 1 Coríntios 12, 28, e 3 das 4 variedades de línguas são todas dadas pela vontade do Espírito Santo, mas há uma variedade de línguas que você pode operar à sua escolha, a qualquer momento que você quiser e o quanto você quiser, imediatamente após ser cheio do Espírito Santo, e isso é as línguas para edificação pessoal. Quisera eu poder operar na poderosa obra de milagres ao discernimento dos Espíritos a qualquer hora que eu quisesse, mas não posso, porque todos os dons do Espírito fluem através de mim somente pela vontade dele, para a edificação de outras pessoas. Mas existe um simples dom que flui para me fortalecer e me edificar. Deus fez com que este simples dom, o que ele não fez com nenhum outro, porque ele me fez despenseiro para minha própria edificação. É notável esta verdade de que recebemos a dispensão da operação desta simples dom chamado línguas. Agora, com o nosso próprio livre-arbítrio, determinamos o quanto seremos edificados ao permitir que o Espírito Santo ore através de nós. A qualquer hora, o que quisermos orar em línguas, tudo o que temos a fazer é só dar a nossa fé para isso. O Espírito Santo imediatamente responderá e começará a criar aquela linguagem sobrenatural no interior do nosso espírito. E ele continuará a fazer isso desta forma, hora após hora. O quanto nós quisermos permanecer em nosso quarto de oração, podemos orar por 12 horas e aparentemente nada acontecer, mas permanentemente nos beneficia em nossa escalada para a qualificação do chamado de Deus em nossas vidas. Observe. Contrário ao que algumas pessoas dizem, orar em línguas não nos torna estranhos. Qualquer tipo de oração dentro das diretrizes da Bíblia não pode fazer nada senão exaltar a palavra de Deus dentro de nós. Lembre-se, o Espírito e a palavra são um, escrito lá em 1 Coríntios 5, 7. Orar no Espírito nunca afasta a palavra. Muito pelo contrário, fortalece nosso Espírito, nos dando maior entendimento da revelação já contida dentro da palavra. Por quê?
Porque enquanto o Espírito Santo ora através de nós, ele está sempre em total acordo com a palavra. É impossível orar demais em línguas, não obtendo edificação pessoal, uma vez que as línguas realçam a palavra de Deus em nós, permitindo que recebamos e andemos mais no poder de Deus à medida que nos entregamos a Ele. Assim, depois que receber essa primeira variedade, através do batismo do Espírito Santo, começamos nossa escalada dentro das qualificações espirituais para uma ou todas as outras 7 operações de Deus. À medida que oramos em línguas para nossa própria edificação pessoal, o Espírito Santo libera o plano perfeito do Pai para nós. O Espírito de Deus é certamente o único capaz de nos qualificar para este plano. Ao orarmos em línguas, o Espírito Santo ora através do nosso espírito para as necessidades de nossas vidas, que ainda nem mesmo temos conhecimento. Deus sabe o que está escondido no mais íntimo de nosso ser, e Ele, através do Espírito Santo, ora por nós. Este processo de edificação, a autoridade espiritual cresce e a nossa fé é fortalecida. Na medida em que nós posicionamos contra o diabo e o amarramos em nome de Jesus, podemos alcançar um lugar onde tanta autoridade é liberada que nossas ordens de fé literalmente estremecem o reino do inimigo. Mas nós não vamos permitir ao reino do diabo que abale nossa fé, quando ela ainda está afetada pelo saldo do cartão de crédito que não podemos pagar. Esta é uma lição que até mesmo o profeta Elias teve que aprender. Depois de derrotar os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele se sentou e lamentou debaixo do cindro, pois a maligna rainha Jezabel queria tirar sua vida, até que Deus pudesse corrigi-lo e trazê-lo de volta para a fé, descrito lá em 1 Coríntios 18 e 19. Depois criou um lugar de paz, o qual podemos entrar em oração. Deus criou um lugar de paz, o qual podemos entrar em oração. Este é o lugar onde nós podemos nos regozijar quando cairmos em diferentes tentações. Provas e provações, Tiago 1:2. Por que podemos fazer isso? Porque nós crescemos em nossa autoridade espiritual, fortalecemos em nossa fé santíssima ao orarmos no Espírito Santo, Deus 20. Começamos a aprender como mudar nossas circunstâncias ao invés de elas nos mudarem. As línguas para a edificação pessoal também desenvolvem nosso caráter, o qual é de extrema importância. Deus quer santidade, porque se o seu poder operar através do nosso caráter, que não é santo, pode acabar destruindo o vaso através do qual o poder flui. Uma vez eu orei por uma menininha que precisava muito de um milagre criativo, mas não o recebeu imediatamente. Eu fiquei amargurado, desapontado, sabendo que Deus queria ver aquela menininha perfeita. Depois do culto, fui para o meu quarto no hotel perplexo e triste, perguntando a Deus por que nenhum milagre tinha acontecido. O Senhor me contou que ele se importava tanto com a menininha quanto comigo. Ele me disse que até que o meu caráter estivesse bem desenvolvido nele, ele tinha que reter aquele tipo de poder necessário para causar aquele tipo de milagre. Se eu tivesse recebido aquele nível de seu poder no meu nível de maturidade espiritual, aquilo teria me destruído. Até que não exista nada mais importante para nós do que buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, seu poder não nos fará muito bem. À medida que amadurecemos nele, tornamos-nos úteis a ele. As línguas para edificação pessoal é a única variedade de línguas que podem operar deliberadamente, justamente porque queremos, a fim de chegarmos naquele estado de amadurecimento. Aleluia. Agora vamos falar mais sobre as línguas para interpretação. As línguas para interpretação ocorrem quando uma mensagem é dada em uma língua desconhecida, então interpretada em nossa língua nativa, como uma mensagem divina para o corpo da igreja. Não podemos operar em línguas para interpretação a qualquer hora que escolhermos. Algumas pessoas dizem estar aptas para fazer isso, mas eu sei por experiência própria que não posso. Eu sei quando aquele dom específico do Espírito vem sobre mim. É diferente do que quando eu oro em línguas para edificação. Muitas vezes eu desejei operar nessa variedade de línguas por vontade própria, mas não significa que eu possa fazer acontecer. Eu posso orar ou pedir a Deus que interprete a interpretação, mas isso não quer dizer que serei sempre capaz de fazer isso. Às vezes, Deus nos move delicadamente na interpretação, quando estamos orando no Espírito. Contudo, não podemos operar na interpretação só porque queremos. Aí aqui a gente já vai falar sobre línguas com profundos gemidos para intercessão. As línguas com profundos gemidos para intercessão são uma outra variedade na qual Deus se move em nós à medida que deixamos que Ele nos transforme na imagem de seu Filho.
É a terceira principal variedade de línguas, novamente, não pode ser gerada por nossa própria vontade. Podemos orar em nosso entendimento e interceder por aqueles que conhecemos. Por exemplo, se eu souber de um de meus filhos está indo para uma entrevista de emprego, eu oro pelas suas necessidades com sabedoria, para que ele atinja as expectativas do empregador. Contudo, se o diabo planejou tirar a vida do meu filho, fazendo com que uma caminhonete esmague o carro dele a caminho da entrevista, eu não tenho conhecimento prévio nisso. É nessa hora que o Espírito Santo aproxima-se de mim com profundos gemidos para intercessão. Eu não sei como orar, mas ele sabe. Se nós estamos nos entregando a Deus, o Espírito Santo nos guiará para a intercessão por nossa família, por nosso círculo de amigos e até mesmo por aqueles que jamais encontramos. Deus nos chamou para sermos aqueles que intercedem por pão para os outros. Em Lucas 11, 5-8, Jesus acabou de ensinar a seus discípulos a orar no Senhor. Nesta passagem das Escrituras, ele continua a ensinar sem mudar o assunto da oração. Viu? Por isso que ele falou lá que é se colocar na brecha para interceder pelos outros. Porque você pode interceder até por alguém que você não conhece. Aí o versículo que ele citou diz: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, dizer: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-lhe e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessário. Na intercessão, nós tornamos tal homem pedindo pão para um amigo. Nós somos aquele que fica na brecha. Nós não estamos pedindo para nós mesmos. Se o amigo não tivesse vindo para a nossa casa, nós estaríamos dormindo porque não teríamos necessidades. Nós somos o intermediário das necessidades de nosso amigo. Isso, por definição, é um intercessor. Muitos pastores e mestres de ensino que perceberam que esta passagem das Escrituras ensinava sobre intercessão, frequentemente rotulam o homem que estava dentro da casa como um tipo de Deus. Contudo, não é. O homem que está dentro da casa é uma figura de você e eu em nossa natureza carnal. É o homem com um comportamento errado, que Jesus poderia, então, diretamente contrastar com o que Deus realmente é. O homem que estava dentro da casa não é como Deus, porque ele não quer dar o pão para o seu amigo. Mas nós vimos em Lucas 11 que Deus está mais do que disposto a nos dar qualquer coisa que pedirmos. Ora, se vós sois maus, sabes dar boas dádivas aos vossos filhos, enquanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Assim que nos entregamos ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos use com profundos gemidos pelos nossos amados não salvos, amigos, cristãos ou não, Deus responderá nossas orações. Temos que perceber que, embora nossa mente não possa entender, nós estamos produzindo resultados à medida que intercedemos. Nosso Pai Celestial está mais disposto a fluir através da nossa oração de intercessão do que nós estamos a receber essa manifestação específica de línguas. Ele está disposto a nos dar pão a favor dos outros. 1 João 5,16 diz que se nós virmos um irmão cometer um pecado que não seja para a morte, podemos pedir para Deus para dar vida a ele. Se alguém vira seu irmão cometer pecado que não para a morte, ele, o homem que vira seu irmão, pedirá a Deus e dará vida aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Aquela passagem, na verdade, não fez muito sentido para mim por um bom tempo. Eu achei que entendia que a única maneira de receber o perdão de Deus é confessar o nosso pecado e se arrepender. Quando nós dizemos, Deus me perdoa, Ele realmente perdoa. Parecia muito estranho para mim que alguém pudesse pecar e eu pudesse pedir perdão por ela. Entendi depois que se uma pessoa me prejudique, peça a Deus para que a perdoe, Deus a perdoará por sua ofensa contra mim. Contudo, se a pessoa possuir outro pecado em sua vida, ela terá que pedir perdão a Deus por si mesma, por si própria. Por exemplo, se você estiver andando em falta de perdão, você mesmo terá de deixar Deus lidar com isso. Contudo, eu posso interceder por você até que as amarras do diabo sejam quebradas e você tome a decisão necessária para chegar a Deus e lidar com o problema. Graças a Deus que Ele nos usa para interceder por aqueles que não cometem pecados para a morte.
Ele nos coloca na brecha, tomando autoridade contra as obras das trevas na vida de nosso irmão. Jesus mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Se você estiver disposto a ser usado não somente para ficar na brecha, mas para ficar contra o inimigo tentando lançar contra você, Deus o usará. Por exemplo, o meu auxiliar no mistério uma vez ficou doente para morrer. Eu estava de férias na época e desconhecia a sua luta entre a vida e a morte. E embora eu não soubesse da situação, o Espírito Santo orou através de mim por um dia inteiro com gemidos intensos para intercessão. Eu tinha bastante experiência para saber que eu estava em uma batalha crucial no âmbito espiritual. Mas eu não tinha ideia que a crise estava tão próxima de mim. Vim a saber depois que quando senti um alívio no exato momento da minha oração, a febre o deixou e a sua dor horrível também. Eu tenho um vídeo aqui, né, que é um estudo sobre as variedades de línguas. Tem algumas coisas que talvez, assim, precisam de uns ajustes, mas é um bom vídeo. E lá eu testemunho sobre essa manifestação das línguas. O Espírito Santo é fiel e ele sabe o que orar mesmo quando não sabemos. Que presente inestimável do Pai. Contudo, é importante entender que uma pessoa não pode entrar nos próprios gemidos para intercessão na hora que quiser. Algumas pessoas acham que podem, assim elas tentam usar as emoções em gemidos, mas existe uma diferença entre esse tipo de manifestação carnal e um coração honesto dizendo: Deus, eu quero ficar na brecha dessa situação. No último caso, Deus frequentemente coloca este intercessor entre o inferno e as pessoas que estão tentando chegar lá, ou entre Satanás e as pessoas que o inimigo está tentando roubar e destruir. Quando Deus coloca você neste lugar de intercessão, seu coração clama. Se você vai para o inferno, você tem que primeiro passar por mim para chegar lá. E muitas vezes, aqueles por quem você está orando teriam alcançado aquele destino se não fosse você estar no caminho impedido. Um outro fato que devemos levar em conta é que Deus ama você tanto quanto as pessoas por quem Ele quer que você interceda. E Ele sabe que ao colocar você numa intercessão verdadeira para ficar na brecha, você vai atrair o poder do inferno. O diabo virá contra você porque você está bloqueando o seu plano para destruir aquela pessoa. Você deve estar em um lugar de força para que consiga suportar os ataques furiosos do diabo. Jesus disse que o homem que observa profundamente a palavra do Senhor é como um homem que cavou profundamente até que ele encontrou uma rocha e então edificou sua casa sobre ela. Quando as chuvas vierem e as enchentes inundarem a casa, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24-27. Nós não cairemos se estivermos firmados na rocha, que é cumprir a palavra de Deus. As tempestades virão e o inimigo atacará aqueles que estão na brecha. Mas Jesus disse que o diabo não é suficientemente poderoso para causar a queda daquele em que a casa é edificada na rocha, que é cumprir a palavra de Deus. A casa edificada na rocha é cumprir a palavra de Deus. É aquela que cumpre a palavra de Deus. Agora falando, para finalizar, né, as 4 variedades, as línguas como um sinal para incrédulo. Quando eu era novo no Senhor, eu achava que as línguas como sinal para incrédulos acontecia durante aqueles cultos pentecostais que a minha igreja algumas vezes tinha na época dos meus dias ultrassangos. Eu acho que é sobre isso que eu falo que temos ajustes no vídeo sobre o estudo da variedade de línguas. Mas eu reconsiderei minha conclusão depois de testemunhar muitas variedades daquele cenário. Alguém traz um visitante para a igreja. Ele está lá sentado, simplesmente assistindo ao culto. De repente, a irmã Maricota da Silva salta e começa a gritar em línguas, enquanto sacode a cabeça como uma galinha ciscando grãos de milho no chão. O que é de errado com aquela mulher? O visitante pergunta. O Espírito Santo desceu sobre ela. Ela só está sendo abençoada. Mais tarde, no culto, alguém perguntou ao visitante: você quer ficar cheio do Espírito Santo? Eu não, ele diz. Eu tenho problema no pescoço, não sei se conseguiria sobreviver ao ser abençoado pelo Espírito Santo. Finalmente entendi que aquela situação, as línguas não são um sinal para o incrédulo seja salvo. Elas são sim um sinal que faz com que eles pensem que os cristãos são loucos. Então perguntei a Deus: quando que as línguas são um sinal para incrédulo?
O Senhor me mostrou a resposta para aquela pergunta à medida que eu ganhava experiência no ministério. Agora eu posso contar a você exatamente quando as línguas são um sinal para a entrega. Quando o Espírito Santo transcende seu intelecto, capacitando você a falar, pregar ou ensinar em qualquer língua da face dessa terra, pela qual você não tem conhecimento prévio. Por exemplo, se eu estivesse pregando em um vilarejo indiano e o meu tradutor de repente movesse e fosse para o céu com Jesus, eu teria uma escolha de acreditar em um milagre maior ou menor. Eu poderia escolher um milagre maior e agarrá-lo pelo colarinho, colocá-lo de pé e dizer: ninguém sai do culto assim não, volte a viver. Você tem um trabalho a fazer. Ou eu poderia pedir ao assistente para tirar o intercessor de lá e esperar que o Espírito Santo movesse em mim, capacitando-me a pregar o restante da mensagem no dialeto daquele povo. O último milagre, meu amigo, acontece somente com a vontade do Espírito Santo e é um exemplo de línguas como sinal para incrédulos. Até essa data, esta variedade específica de línguas aconteceu em meu ministério 19 vezes. Por exemplo, eu preguei em um dialeto indiano, em francês, em espanhol, em árabe, em alemão. Em todas as vezes eu não tinha ideia do que eu estava dizendo. A primeira vez que isso ocorreu, eu era um convidado de um programa de televisão cristão em São José, Califórnia. Em algum lugar, no meio da entrevista, o apresentador me perguntou: Irmão Robertson, o que mais mudou na sua vida até hoje? Bom, eu tinha acabado de ter uma experiência profunda no meu caminhar com o Senhor, que tinha tornado o amor de Deus muito real em mim. Então respondi: meu amigo, é o amor de Deus. Isso sim me transformou. De repente, antes que eu entendesse o que estava acontecendo, línguas começaram a desenrolar dentro de mim. Eu poderia tê-las parado, mas a unção era tão forte que eu percebi que precisava deixar as línguas sobrenaturais fluir de mim. Então, entrei em pânico, pensando: 50% desta emissora é de propriedade de uma empresa secular. Eu nem mesmo sei se é permitido falar em línguas nesse programa. Dei uma olhada para o apresentador, ele não agiu como se fosse me interromper. Pensei: está bem assim, porque quando eu terminar de falar em língua, Deus me dará a interpretação. Mas quando eu acabei de falar, simplesmente fiquei sentado olhando para a câmera. Nenhuma interpretação veio e eu não pude interpretar a mensagem em língua só porque eu queria. Pensei: o que eu faço? Senhor, não me decepcione agora. Completamos o programa, agindo como se nada tivesse acontecido. Todos ignoravam o incidente, mas quando eu saí do set, uma mulher veio correndo em minha direção. Era uma imigrante alemã do velho mundo. Ela disse para mim, em um sotaque de alemão truncado: irmão Robertson, há quanto tempo você fala alemão com sotaque do velho mundo? Desculpa-me, senhora, repliquei, mas eu mal falo inglês do novo mundo. Então você sabe o que aconteceu? Ela disse. O que aconteceu? Perguntei. A mulher explicou. De repente você parou de falar inglês e começou a se dirigir à comunidade alemã em perfeito sotaque alemão do velho mundo. Estarrecido disse: não sabia que era aquilo que eu estava fazendo. Ela continuou: uma mulher alemã que mora em Sacramento ligou na nossa linha direta e, como sou a única consultora que fala alemão, falei com ela. Esta mulher estava morrendo de uma doença, já em um estado terminal, e você disse a ela em alemão o que fazer. Ela obedeceu às suas instruções e então caiu debaixo do poder de Deus na sala de estar de sua casa. Quando ela se levantou, ela estava absolutamente curada. Ela nos telefonou para testificar o milagre que tinha acontecido. Você não sabia que isso tinha acontecido, irmão Robertson? Respondi: não, mas se for o último a descobrir isso mais uma vez, vou pedir um aumento para Deus. A outra vez que este fenômeno das línguas, como sinal para incrédulo, aconteceu no meu ministério, foi em IM, Califórnia. Enquanto eu pregava no culto, chamei uma mulher católica espanhola que estava sentada no canto do corredor. Comecei a contar para ela, por revelação, o que tinha de errado no corpo dela. Essa mulher era uma católica muito reverente, que não falava muito bem inglês. Para ela, eu era um homem de clero, um homem de Deus. Então, embora ela não entendesse o que eu estava dizendo, no momento em que eu contava o problema que ela tinha em seu corpo, ela respondia para tudo o que dizia: sim, homem de Deus, sim, homem de Deus. Deixa eu ver só quanto falta aqui. Nós temos ainda umas 3 páginas.
De repente, as línguas explodiram do meu espírito. Não fiquei surpreso, porque as línguas para interpretação frequentemente se manifestavam quando estou ministrando para alguém e a interpretação veio imediatamente para me ajudar a saber como ministrar. Mas, naquele momento, mesmo antes que eu pudesse prestar atenção à interpretação, esta senhora espanhola disse alguma coisa para mim em outra língua. Quando ela parou de falar, as línguas desenrolaram do meu espírito mais uma vez. Então a senhora espanhola disse, e caiu no chão debaixo do poder de Deus. Pensei, acho que ela está curada. Mais tarde, naquela noite, estava comendo em um restaurante chinês, quando um dos membros da minha equipe juntou-se a mim. Sabe aquela senhora espanhola que foi curada depois de hoje à noite? Ele perguntou. Sei, respondi. Bem, conversei com alguns membros da igreja e eles disseram que você não sabe o que aconteceu. Ela não fala inglês. Sim, eu sei disso, repliquei. Mas você sabe que de repente você começou a contar a ela tudo sobre o problema dela em espanhol e quando você falou por um instante, ela fez uma pergunta a você em espanhol, a qual você então respondeu em espanhol. Eu respondi e perguntei perplexo. Foi o que eles me contaram, disse os membros da equipe. Já chega, eu disse. Se eu for o último a descobrir isso mais uma vez, realmente vou pedir um aumento para Deus. O senso de humor dele é ótimo. Vou contar a você mais um exemplo dessa variedade de línguas por experiência própria. Dessa vez, a manifestação veio de um jeito diferente. Eu estava em um culto na Flórida, pregando debaixo de um tremendo poder. Mas eu percebia que toda hora que eu fazia uma afirmação sobre revelação, um homem que estava mais ou menos na terceira fila se inclinava e cochichava para o homem ao lado dele. Essa aqui é muito boa. É engraçada. Eu percebi que toda hora que eu fazia uma afirmação sobre revelação, um homem que estava mais ou menos na terceira fileira se inclinava e cochichava para o homem ao lado dele. Minha justa indignação começou a ferver e fui ficando irritado. Pensei, se eles vão ficar interrompendo o culto, o mínimo que eles podiam fazer é sentar atrás. Em algum lugar no meio da minha mensagem, os dois pararam de cochichar, o que ajudou a me concentrar. Deus desempenhou todos os tipos de milagres naquela noite. Depois do culto, eu estava no quarto, no fundo, me recompondo quando a pastora entrou para conversar comigo. Ela disse, você notou aqueles dois homens que estavam cochichando um para o outro durante o culto? Sim, repliquei. Eles conversaram por muito tempo e depois pararam. Bom, um deles só fala francês. Ele trouxe seu próprio tradutor para que eles pudessem apreciar o culto. Pensei, opa! Mas assim que comecei a me sentir mal pela irritação com aqueles dois, a pastora me interrompeu os pensamentos. Este francês disse que depois de um tempo você parou de pregar em inglês e começou a pregar em francês. Mas eu não preguei em francês, afirmei em seguida. Bom, ele afirmou que você pregou. Então está bem, eu disse. Peça para alguém perguntar ao francês que não fala inglês o que eu preguei em francês. Alguém conversou com um homem e descobriu que eu preguei em francês a mesma mensagem que havia pregado em inglês. Agora, uma coisa é o Espírito Santo se mover através de você, inspirado a pregar o que ele quer. E outra é ele pegar a mensagem que você recebeu pela revelação e traduzir em francês. Isso significa que a sua revelação está certíssima. É a mensagem que eu estava pregando naquela noite, é a mesma que eu estou discursando neste capítulo. Olha que interessante. Quisera eu poder mover em profundos gemidos para a intercessão do Espírito ou em línguas para interpretação a qualquer hora que eu quisesse, mas não posso, porque estas variedades de línguas se manifestam separadamente à medida da vontade do Espírito Santo. Quisera eu poder operar em línguas como sinal para incrédulos a qualquer momento que eu quisesse, mas não posso. Ela se manifesta somente se Ele quiser. Existe somente uma variedade de línguas que eu posso operar por minha própria vontade, e esta é as línguas para edificação pessoal. Deixa eu ver se agora vem já o último tema, isso mesmo, último tema, que é todos falam em línguas. Agora que você entende as 4 variedades básicas de línguas, você consegue entender melhor o que Paulo estava falando em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Quando ele faz diversas perguntas, ele começa perguntando, porventura, todos são apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Versículo 29. A resposta correta para essas perguntas é claro que não. Quem são estes operadores de milagres de que Paulo está falando? Eles são aqueles que operam nas obras de milagres, um dos dons do Espírito Santo que qualifica as 5 funções. Não, nem todos são chamados para ter o dom do Espírito operando em suas vidas
a ponto de qualificá-lo para 5 funções do ministério. Porém, todos no corpo de Cristo são chamados para cumprir a missão do crente encontrada em Marcos 16 ao 18. Falar em novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos e vê-los curados e expelir demônios. E por vezes, de acordo com a medida da vontade do Espírito, a operação de milagres pode estar incluída. Alguns exemplos dos ministros que foram qualificados pelo Espírito para a operação de milagres nas 5 funções incluem. Aqui eles citam alguns nomes. Cada um destes ministros do Evangelho permaneceram numa obra ordenada por Deus, que foi capacitada por uma certa mistura dos 9 dons do Espírito. Olha que legal, que ele citou vários nomes de pessoas que atuam em todos estes dons. Então, quando Paulo diz, são todos operadores de milagres, a resposta é não. Então, no versículo 30, ele continua a perguntar, tem todos dons de cura? Não, é claro que não. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Por um momento, quisera eu que Paulo deixasse de fora a pergunta sobre línguas. Na verdade, muitas pessoas que não acreditam em falar em línguas nos dias de hoje usam este versículo como argumento para o caso deles. A última vez que encontrei alguém que fez isso foi em um casamento. Sem ter a intenção, eu acabei me desentendendo com um avô colérico, com uma avó colérica. Nossa, teve um momento que eu falei errado. Era avó e eu falei avô. Ela veio bem na minha frente e perguntou, qual é a sua denominação? Ela estava interessada porque eu era o ministro que estava casando o neto dela. Mencionei os nomes de alguns pregadores famosos na época, pensando que talvez ela os reconheceriam. Contudo, ela não tinha ouvido falar de nenhum deles. Então perguntei se ela conhecia as Assembleias de Deus. Ela disse, sim, aquela gente carismática, você é daqueles? Bom, você tem o seu lugar. Eu perguntei, o que a senhora quer dizer com isso? Ela explicou que tinha aprendido tudo isso pela sua formação na igreja. Ela tinha aprendido que, de acordo com 1 Coríntios 12, 28 e 29, Deus estabeleceu uns no corpo como apóstolos, outros como profetas e mestres, mas que nem todos são chamados para toda a obra. Aí ela foi para Coríntios 12, 30. Tem todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Eu perguntei a ela, falam todos em outras línguas? Ela respondeu, não, isso é listado bem aqui, com todas as outras obras. Ninguém tem a obrigação de falar em línguas. Aquilo era o seu entendimento de todos nós somos chamados para nosso lugar único e específico na parte do corpo no qual nos sentimos confortáveis. Eu disse, não senhora, somos todos chamados para o mesmo corpo, foram os homens que trouxeram as divisões. Está bom então, ela replicou, porque diz então, falam todos em outras línguas. Paulo não teria feito esta pergunta se todos tivessem que falar em línguas. Devo admitir que não tinha resposta para aquela vovozinha naquela hora. E como eu disse, teria sido melhor se Paulo tivesse deixado de fora do versículo aquela pergunta, mas ele não deixou. Então acabei tendo que lidar com isso. Finalmente notei a próxima pergunta que Paulo fez no versículo 30. Interpretam-nas todos. E me dei conta que eles estavam falando da segunda variedade de línguas para interpretação. Ele não estava se referindo ao dom de línguas para nossa edificação pessoal. Então Paulo está perguntando, todos operam em línguas e interpretam em uma assembleia pública? A resposta é um não definitivo. Nem todos são chamados para operar naquela variedade de línguas, mas todos são chamados por Deus para falar em línguas para edificação pessoal, a qual é a variedade número 1 das línguas. Aleluia! Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco. A intenção desses vídeos é te ajudar na leitura deste livro maravilhoso. Mas o certo é que você também pare, pegue o livro, leia com calma, estude. Esses vídeos você pode, como eu sempre falo, colocar o seu celular em algum lugar e ir escutando estes ensinos para te ajudar a conclusão deste livro. Esse livro você consegue comprá-lo pelo site. Eu vou deixar aqui embaixo o site onde você consegue comprar. É vendido um livro por CPF. Ele está em torno de R$80, se eu não me engano. E, se eu não me engano, é do Ministério Ana Maria Dias. E você também encontra ele de forma gratuita, em PDF. Você joga no Google lá, O Andar no Espírito, O Andar no Poder, David Robertson, e aparece ele em PDF para você baixar e fazer a sua leitura. Amém?